Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao Papo Desinformante. Aqui é a conversa semanal da equipe sobre desinformação. Vem com a gente. Essa semana, um debate super importante aconteceu no STF sobre o Marco Civil da Internet, especificamente sobre o artigo 19 do Marco Civil da Internet. Foram 2 dias de debate intenso, com representantes da sociedade civil, do judiciário, do executivo, do legislativo. Quem conta mais para nós sobre esse assunto é o Matheus Soares. Oi, Ana. Oi, Liz. Isso mesmo, Ana. Como você falou, nessa semana, na terça e na quarta-feira, o Supremo Tribunal Federal realizou uma audiência pública reunindo representantes da sociedade civil, como pesquisadores, integrantes de organizações não governamentais, bem como representantes do governo e das próprias plataformas, para discutirem o Marco Civil da Internet, mais especificamente o artigo 19, que trata da responsabilização de conteúdos publicados por terceiros. E durante esse debate, nós tivemos aí ao todo 47 posicionamentos sobre o artigo 19 do Marco Civil. O posicionamento que prevaleceu foi a defesa da constitucionalidade do texto, ou seja, que compreende que o texto ainda faz sentido, ainda é constitucional. Tivemos 22 pareceres favoráveis ao artigo, que ressaltaram o avanço que a legislação trouxe e a possibilidade de riscos à liberdade de expressão, caso ela fosse considerada inconstitucional. Mas um ponto interessante é que esse posicionamento a favor do artigo 19 trouxe foi justamente de não confundir a internet com as plataformas digitais, já que a primeira é e deve permanecer neutra, enquanto que as segundas são empresas com fins lucrativos e guiadas por algoritmos programáveis. Ou seja, as plataformas elas fazem parte da internet, mas elas não são a internet como um todo. Além disso, tivemos 17 pareceres neutros e 8 que acreditam que o texto é inconstitucional. Mas por que o artigo 19 está no centro desse debate? Essa parte do Marco Civil exige uma ordem judicial prévia de exclusão para que o provedor seja responsabilizado pelos danos recorrentes de atos ilícitos praticados por terceiros. Então, a partir desse texto, possibilita a interpretação de que as plataformas só podem ser responsabilizadas caso haja descumprimento de ordem judicial de retirada de determinado conteúdo. A nível internacional, essa discussão vem sendo desenvolvida em outros países, né? A gente tem recentemente o DSA, a lei da União Europeia que trata sobre isso, que foi aprovada e colocada em prática recentemente, mas também tivemos a Suprema Corte dos Estados Unidos em março debatendo justamente sobre a responsabilização das plataformas pelos conteúdos que circulam dentro dela. Voltando para o Brasil, voltando para essa audiência pública nessa semana, a regulação específica das plataformas foi um tema recorrente na audiência. Os ministros se posicionaram a favor da necessidade de regulação das plataformas. O ministro Alexandre de Moraes, afirmou categoricamente que o modelo atual de combate a esses discursos é absolutamente falido, não só no Brasil, mas no mundo. Os outros ministros também se posicionaram ali na necessidade de um avanço de uma regulação das plataformas. Além disso, a audiência contou, como eu falei no início, com a participação de representantes do governo. Nós tivemos aí a participação do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, e também o secretário de Políticas Digitais da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, o João Brandt, ambos defendendo ali a regulação das plataformas, que não coloca em risco a liberdade de expressão, e também, consequentemente, a falta de ação, a ineficácia dessas plataformas em conter discursos de ódio, desinformação, tanto nos últimos anos, mas como também ali no dia 8 de janeiro. A audiência também contou com a participação das próprias plataformas, como Meta, Google, TikTok e Twitter, que consideraram constitucionais o artigo 19. Mais informações sobre o que aconteceu nessas audiências, você lê na matéria do nosso repórter Rodolfo Viana no site do Desinformante, www.desinformante.com.br. Ana? Obrigada, querido, muito bom. Nosso próximo é sobre a iniciativa do governo federal de combate à desinformação. O governo lançou um portal com algumas checagens sobre desinformação relativa a políticas públicas. A iniciativa foi contestada, foi criticada pela sociedade civil, especialmente pelos checadores de fatos, por algumas razões que a Liz vai contar para a gente.
Oi, Ana, oi, Matheus, oi, pessoal. Pois é, nesse fim de semana, o governo federal lançou o hashtag Brasil contra Fake, né, que é um portal de combate à desinformação. Inclusive, no próprio site oficial dessa campanha, o governo disse que quer te ajudar a checar os fatos em relação ao governo federal. Essa questão, né, esse site criou um burburinho nas redes sociais justamente pela crítica que agências de checagem fizeram à iniciativa, né, principalmente por verem uma politização do fact-checking no governo federal. Quando a gente fala em checagem de fatos, existem alguns princípios básicos para isso, né? Um deles é a independência ou apartidarismo, né? Tem a questão da metodologia também, que é feita a checagem de fatos, com transparência da metodologia, né? Mostrando como foi feita aquela verificação. Então, as iniciativas de checagem de fatos criticaram fortemente o governo, justamente por ter essa ideia de que poderia ser uma forma de propaganda governamental, né? E não uma checagem independente, até enfraquecendo o movimento dos jornalistas em relação à checagem de fatos, né? O pesquisador Alberto destacou nas redes sociais que a checagem precisa ser independente. A Cristina Tartaglia, que é a fundadora da agência Lupa, né, disse que a apropriação do termo fact-checking é indevida e ofensiva e o que o governo faz é propaganda. Né? Com tudo isso, a gente entrou em contato com Emanuel Racine de Jesus, desculpa. Ele é secretário de Comunicação Institucional da SECOM e ele destacou que o projeto não tem a intenção de ser uma agência de checagem, e sim que tem o objetivo de chamar a atenção para as fake news e demonstrar, né, como o governo está preocupado com esses temas, né? E além disso, ele destacou que a necessidade de ter um portal como esse é justamente perceber o impacto que a desinformação tem nas políticas públicas, né, na queda de vacinação e em outras questões. E aí é importante destacar também o que ele comentou com a gente, que o Brasil contra a Fake primeiro utiliza checagens já realizadas por portais de fact-check, né, como o Fato Fake, do Grupo Globo, e também esclarece iniciativas por conta própria, mas esse é o grande X da questão, porque em algumas delas não há uma explicação de onde vem a informação. Então, não seria uma checagem de fatos, e sim um esclarecimento, digamos assim, do governo federal. O Portal 360 destacou que essa iniciativa Brasil contra Fake vai custar 20 milhões, essa campanha custa 20 milhões para os cofres públicos, e a gente vai continuar acompanhando como vai ser essa campanha, né, que também tem algumas peças nas redes sociais, na TV, no rádio, e também como vai ficar essa questão da checagem de fatos, porque a gente sabe que a checagem de fatos é uma das iniciativas, né, uma das saídas contra a desinformação, mas ela precisa ser feita com responsabilidade. A matéria completa está lá no nosso site. Valeu, Liz. Obrigada. Gente, o Papo Desinformante fica por aqui, mas a gente volta na próxima semana com mais informação quentinha para você sobre desinformação ou informação confiável sobre desinformação. Enquanto isso, aproveita para curtir aqui no canal conteúdo novo, episódio novo do Desinformante Explica, em que a gente fala sobre as consequências da desinformação em vários setores aí da sociedade. Obrigada pela audiência, nos acompanhe nas redes Desinformante BR no Twitter, Desinformante BR no Instagram, nosso site desinformante.com.br. Obrigada, até a próxima, tchau!